Esses dois episódios que nós lemos agora fazem parte de um grupo de narrativas que foram agrupadas nestes livros de Reis e que fazem referência à ação profética de Elias primeiro e depois do seu sucessor Eliseu. E esses dois episódios estão colocados juntos porque a gente pode encontrar muita coisa em comum entre esses dois. Se a gente olhar bem para as duas narrativas e prestar bem atenção no que elas estão dizendo, a gente encontra algumas coincidências muito claras. Em primeiro lugar, os dois textos se referem ao profeta Eliseu no seu ministério, sucedendo Elias, e aos prodígios e milagres que ele conduziu para afirmar a sua autoridade como profeta e para mostrar que ele estava dando prosseguimento à mesma obra que o profeta Elias havia começado. Então, os dois textos estão aqui para mostrar que o Deus que estava usando Eliseu era o mesmo Deus que havia usado Elias e que Eliseu vinha com a mesma carga de autoridade, com a mesma carga espiritual, com a mesma carga da aprovação divina. Uma segunda coisa que a gente vê e que é comum a esses dois textos é que os dois textos se referem a um período muito difícil na história do povo de Israel, a um período de grande fome, de grande escassez, onde muita gente estava passando momentos extremamente difíceis, onde famílias estavam passando momentos difíceis, a nação toda estava padecendo num momento extremamente atribulado na história deles. Tanto o primeiro texto quanto o segundo texto mostram esse momento de profunda escassez, aflição e adversidade daquela nação. Uma terceira coisa que a gente percebe que existe nos dois textos é que os dois textos se referem à comida como necessidade básica do ser humano. Tanto no primeiro texto, em que é feito lá um ensopado de legumes e de ervas, quanto no segundo texto, em que é trazido um conjunto de pães de cevadas com alguma coisa mais para acompanhar. O que esse texto está mostrando é que comida é necessidade fundamental, ter o que comer é necessidade primeira, ter alimento sobre a mesa é a grande preocupação de famílias, de trabalhadores e de pessoas que precisam sobreviver. A quarta coisa que a gente vê nesses dois textos e que estão aqui de maneira muito coincidente é a intervenção da providência divina. Tanto no primeiro momento, quando Eliseu e os seus alunos da escola de profetas estavam passando fome, necessitando de comida, Deus veio de maneira prodigiosa, fez a sua intervenção, a deixar muito claro que o Senhor estava ali cuidando deles, que estava ali sustentando a todos. E no segundo episódio, da mesma forma, no primeiro episódio, retirando daquela sopa o que era perigoso para a vida deles, purificando aquele alimento para eles. No segundo episódio, multiplicando aqueles pães e fazendo com que todos comessem e sobrassem. A gente vê nos dois textos a intervenção de Deus, como se esses dois textos juntos estivessem dizendo: olha, é muito possível sim que você, sua família, sua cidade, seu país passem momentos difíceis, mas em nenhum momento o povo de Deus pode esquecer de que nós temos um Deus que está disposto a intervir sempre a nosso favor e cuidando de nós e demonstrando sua graça, seu cuidado para conosco. E aí, a partir desses dois textos e dessas coisas coincidentes que nós encontramos nessas duas narrativas, eu gostaria de tirar daqui algumas lições que a gente pode aprender. Porque, como eu disse para vocês no início, o problema não é exatamente em que crise vamos passar, por quanto tempo essa crise vai perdurar, que contexto ela tem, que abrangência ela tem. Não é exatamente isso importante, porque, como a gente viu e nos exemplos que eu dei, a humanidade sempre passou momentos difíceis, nações sempre atravessaram momentos difíceis, famílias sempre atravessaram momentos difíceis. Isso não é uma novidade na história.
adversidades, aflições, momentos de escassez, insegurança quanto ao futuro. Tudo isso tem sido parte da nossa história como seres humanos, como seres nessa existência terrena, de profunda instabilidade, onde num certo período parece que vai tudo bem, num certo período vai tudo mal, e assim a gente vai transitando de fase em fase. Na história bíblica também foi assim. O povo de Deus passou vários momentos muito difíceis, como este que a gente narrou. A questão é como é que a gente se conduz num momento como esse. Como é que a gente mantém uma certa integridade num momento como esse? Como é que a gente mantém uma certa postura, uma certa reação? E eu poderia dizer mesmo uma certa dignidade. Porque há pessoas que mantêm a sua dignidade quando tudo vai bem. Mas às vezes começam a negociar qualquer princípio. Começam a negociar qualquer valor. E é justamente nos momentos de grande adversidade e de dificuldade que nós conhecemos o caráter que realmente nós temos. Que tipo de dignidade é a nossa? Não é nos momentos em que vai tudo bem. O momento em que mais nos conhecemos e o momento em que mais conhecemos a fortaleza do nosso caráter e a altura da nossa dignidade é nesses momentos de grande e profunda crise, porque quando se trata daquele que tem a sua vida firmada na palavra, tudo é uma questão de como ele se posiciona em qualquer momento. E o que eu queria compartilhar com vocês essa noite é isso, de que maneira esses profetas, Eliseu, seus alunos, essas pessoas, que não é porque estavam fazendo o serviço de Deus, e nem porque eles estavam com a palavra de Deus, e nem porque eles honravam o nome do Senhor, que eles estavam blindados contra situações difíceis, não. Eles estavam lá no meio daquilo. E tudo que batia no povo, batia neles. E tudo que era ansiedade do povo, era ansiedade deles. E tudo que era angústia do país, era angústia deles. Porque eles estavam no meio daquilo. Eles não estavam dentro de uma muralha, nem dentro de uma bolha. Eles estavam no meio da adversidade. Porque eles faziam parte daquele povo, e porque eles faziam parte daquele país, e porque eles faziam parte daquela história. Então não é por isso que nós somos poupados de algumas coisas. A questão é como é que nós lidamos com esses momentos e como é que eles lidaram. E aqui a gente percebe algumas coisas que é justamente nesse sentido que eu queria compartilhar com você essa noite. A primeira coisa que a gente percebe na leitura desses dois textos é o seguinte: mesmo em tempo de profundas dificuldades, nós devemos e precisamos manter o interesse pela palavra de Deus. E esse é um interesse que nunca pode faltar. Vejam, por exemplo, no primeiro episódio falava em discípulos de Eliseu. Os seus discípulos, isto é, aqueles que no meio da fome, no meio das circunstâncias difíceis, no meio da adversidade, estavam famintos também pela palavra. E estavam aprendendo com a palavra. E estavam envolvidos em conhecer a palavra. E se a gente caminha para o outro episódio, a gente percebe isso. Um homem vindo ao profeta para alimentar o profeta e os seus discípulos com os pães que ele trouxe. Então era um homem que de fora sabia a importância dos profetas, sabia a importância da palavra e veio para ajudá-los. De uma forma ou de outra, tanto no primeiro episódio quanto no segundo, a gente percebe que apesar de todas as dificuldades
e aflições pelas quais eles passavam, o interesse pela palavra, no aprendizado de conhecer a Deus e a sua palavra, isso permanecia, porque uma coisa podia faltar para eles alimento todo dia, podia faltar para eles um refúgio, podia faltar para eles dinheiro sobrando, podia faltar para eles emprego, podia faltar para eles saúde, mas uma coisa eles nunca perdiam, era interesse pela palavra de Deus. Era estudar a palavra, refletir a palavra, aprender com a palavra e crescer com a palavra, justamente nesses momentos. Apesar de todas as adversidades e aflições que passamos na vida, uma coisa nunca deve se extinguir do nosso coração, é o desejo de continuar aprendendo com a palavra do Senhor. Conhecer os seus princípios, conhecer os seus valores, introjetá-los na nossa vida e aplicá-los no nosso dia a dia, não importa em que contexto, não importa em que dificuldade, não importa em que situação. A fome pela palavra, ver a palavra como algo fundamental e essencial para a vida, isso deve continuar, porque é aí que está o nosso enraizamento de verdadeira segurança, é quando nós temos a palavra conosco. A segunda coisa que a gente percebe, quando a gente lê os dois textos, é que em tempos de dificuldades, a gente se preocupa em garantir o básico. Se tem uma coisa que acontece com a gente quando a gente está em aflições, em escassez, em falta, em aperto financeiro, é que a gente aprende e começa a valorizar aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente é importante. E aí a gente começa a perceber a grande diferença que existe entre supérfluo e essencial, porque aí precisa começar a fazer essa escolha. O que realmente é essencial para a minha vida, o que é supérfluo. E é nesses momentos de aflição que a gente começa a aprender o que realmente é essencial e básico. Porque veja que o que eles se preocuparam, naquele momento que o profeta mandou eles fazerem, foi ir para lá e fazer um ensopado de legumes e ervas. Não pode ter macarronada com frango, é ensopado de legumes e ervas. Não pode ter feijoada, é ensopado de legumes e ervas. Não pode ter pernil, é ensopado de legumes e ervas. Não pode ter picanha com alho, é pão de cevada, é espiga de milho. Sabe por quê? Porque a gente começa a se preocupar com o que realmente é básico na vida. Da última vez que eu fui a Vitória para falar num congresso de pastores, eu estava conversando com um pastor que esteve naquele prédio que vocês viram algum tempo atrás a notícia, um prédio que cedeu a garagem, era um prédio novo, um prédio bom, um condomínio excelente. Eu estive lá uma vez fazendo uma visita ao pastor Oliveira de Araújo, quando ele esteve doente, ele morava também naquele prédio. E esse pastor estava me contando que no dia ouviram um barulho esquisito. Prédio novo, zerado, começando naqueles meses. O pessoal tinha mudado há pouco tempo, todo mundo ainda arrumando os apartamentos. Naquela noite ouviram um barulho. Aí ele ficou incomodado com isso e desceu. Quando ele desceu, ele encontrou o síndico do prédio com o zelador do prédio, olhando a garagem, porque o barulho veio de lá e havia algumas rachaduras muito inquietantes ali. E quando ele estava esperando para ver o que eles iam descobrir, a garagem cedeu e veio abaixo, matando o porteiro na hora. O síndico escapou por pouco. Aí simplesmente cedeu em cima dos carros. Cedeu e parou. Ele pegou o celular, ligou para a mulher dele em casa e disse: pega os documentos e desce. Ela falou: o que houve? Você não sentiu? Não, não senti nada. Ninguém tinha sentido nada. Tinha cedido e tinha parado. Ele falou: pega os documentos e desce, mas não vem pelo elevador, vem pela escada. Ela pegou os documentos e desceu.
O síndico começou a ligar para os apartamentos, pedindo para todo mundo descer, e o pessoal fazendo a mesma coisa, pegando o básico, porque a vida está em risco. Se quisesse tirar tudo, perdia tudo. Era hora de salvar o básico, era hora de salvar o extremamente necessário, porque senão perdia a vida. Há certos momentos na nossa vida em que a gente aprende a distinguir o que é essencial e o que é artificial e supérfluo. E a gente começa a perceber quanto tempo a gente perde com o supérfluo e o artificial. Quanto tempo a gente perde com aquilo que às vezes não vai nos fazer falta nenhuma, e começa a ver a importância de ter valorizado cada vez mais o que é essencial na vida. Pois o profeta sabia disso. A gente aprende, nesses tempos de dificuldades, que o que a gente tem que se preocupar é com o básico, com o fundamental, com aquilo que é importante, e saber fazer essa distinção. Em terceiro lugar, o que a gente vê nesses dois textos é que enquanto nós esperamos resposta dos céus, a gente vai se empenhando para produzir na terra. Enquanto a gente espera resposta de Deus, e enquanto a resposta não vem, a gente continua aqui produzindo na terra. A gente vai fazendo o que está ao nosso alcance. Foi o que o profeta fez. Naquele momento de fome, o que a gente pode fazer? A gente pode sair e colher os legumes e fazer uma sopa, então vamos fazer isso. O outro perguntou, o que eu posso fazer? Posso pegar um punhado de pães de cevada com algumas espigas e levar para eles? Então é isso que eu vou fazer. E botaram mão à obra. Eles não esperaram cair legume dos céus, eles foram colher os legumes. Eles não esperaram cair o pão do céu, eles foram colher os pães, pegar os pães, trazer os pães. Por quê? Porque quando a gente passa momentos de adversidades, a gente precisa ir ao campo colher. Não pode ficar esperando cair do céu. A gente precisa fazer a vez. A gente tem que trazer os produtos dos grãos, os produtos do milharal, ir lá, colher e trazer. Sempre que eu lembro disso, eu lembro do Evandro, que foi uma ovelha minha em Teresópolis. Ele era formado, tinha mestrado, tinha doutorado, uma pessoa extremamente preparada, e não conseguia emprego em lugar nenhum. Tudo que ele ia procurar, ele não conseguia. As pessoas olhavam no currículo dele e diziam, olha, a gente não tem cargo aqui para você não. Olha, a gente não tem função aqui para você. E ele saía frustrado. Aí ele chegou numa firma e botou lá o currículo na mesa do entrevistador, mostrou para ele tudo, ele olhou aquilo tudo e disse para ele, olha, eu não tenho emprego para você aqui nessa área. O único emprego que eu tenho aqui é de faxineiro. E você tem uma formação excelente. Ele falou, mas eu estou procurando emprego há tanto tempo, eu preciso sustentar minha família. Ele falou, não tenho. Para você eu não tenho, eu só tenho um emprego de faxineiro aqui. Aí ele agradeceu, saiu da sala. Quando ele chegou na antessala, ele tirou o paletó, ele tirou a gravata, ele arregaçou a manga, entrou na sala de novo e disse, eu estou pronto para começar, onde é que está a vassoura? Quando a gente está em momentos difíceis, em vez de ficar esperando que caia do céu, a gente precisa sair a campo para colher a espiga, para trazer os pães, para pegar os legumes, para fazer a vez, para fazer acontecer. Enquanto a resposta do céu não vem, a gente vai produzindo na terra e vai fazer o que está ao nosso alcance fazer. Em quarto lugar, o que a gente percebe nesses dois textos é que o que é aparentemente bom pode ocultar o que é evidentemente ruim. Vejam que depois que eles colheram lá os legumes, provavelmente trouxeram também algumas ervas venenosas.
Na hora ali de escolher, não souberam ver direito, não souberam conferir direito, aí meteram tudo na água, os legumes, as ervas, e no meio aquelas ervas venenosas, aí começaram a ferver tudo, fazer um sopão do zarur. Aí foram fazendo aquele negócio todo, começou a ferver, e todo mundo com fome, aí serviram os pratos. Aí todo mundo sentou na mesa, e começou a comer. Olha, é um negócio frustrador demais. Sabe que uma vez eu estava doido, ansioso, mas eu estava com uma vontade enorme de comer pão com manteiga e mortadela. Me deu essa vontade. E eu na rua, dizendo, mas que vontade de comer pão com mortadela. Aí eu procurei uma padaria perto e falei para o moço no balcão, olha, eu quero pão com manteiga e mortadela. Prepara para mim. Aí ele foi lá preparar, tal, aí a pessoa que estava do lado tinha pedido a mesma coisa. Aí eu ansioso, gente, de onde vem essa vontade que eu não entendo? Grávido eu não posso estar. Vem essa vontade. Aí eu estava esperando com uma ansiedade. Aí chegou o meu pão com mortadela, chegou o pão dele com mortadela. Eu ansioso para comer. Aí eu só ouvi ele dizer assim do lado, essa mortadela está estragada. Aí eu virei para ele e falei, você está brincando? Ele falou, não, estou falando sério. Cheira só, essa mortadela está estragada. Eu falei, lá se foi meu sonho. Você imagina a ansiedade daqueles discípulos, aquela sopa de legumes colocada diante deles, e eles com fome, ansiosos para comer. Aí de repente alguém começa a gritar, olha, tem morte nessa panela, tem alguma coisa estragada aqui. Tem uma erva venenosa aqui dentro. Ninguém toma não, senão vamos morrer. Às vezes, o que é aparentemente bom, o que parece muito bom para a gente, o que parece ser muito saudável, o que parece que vem suprir uma necessidade, o que parece não ter mal nenhum, é evidentemente ruim e vai nos fazer um mal enorme. Às vezes também, o que é aparentemente escasso, pode se tornar evidentemente farto. E foi o que aconteceu com os pães. Eles chegaram com uns 20 pães de cevada e algumas espigas de milho. Aí olharam para aqueles 100 discípulos. E a pessoa que trouxe perguntou, olha, eu vim aqui tentar ajudar vocês, mas eu trouxe só 20 pães e tem aqui algumas espigas. O que é isso para 100? E aí o profeta Eliseu disse, começa a distribuir. Começa a distribuir. E aí começaram a distribuir, todo mundo foi pegando pão, e todo mundo foi pegando espiga, e todo mundo pegando pão, pegando espiga. E o que parecia aparentemente escasso, se tornou evidentemente farto. Nesses momentos de dificuldade e adversidade, a gente precisa ter muito poder de distinção, ter muito poder de discernimento. Porque há coisas que vão vir muito facilmente, que vão parecer boas, mas vão nos trazer mais problemas do que soluções. E há coisas que parecem mínimas, sem importância, frágeis. E são justamente essas coisas mais mínimas, mais sem importância e mais frágeis, que Deus vai usar para fazer uma grande coisa. E a gente aprende que os nossos olhos, eles não enxergam direito. E quando a gente está tomado de certas emoções, e está tomado de certas pretensões, e está com certas ideias fixas, a gente não analisa direito. E é nesses momentos que a gente aprende a enxergar as coisas de melhor maneira. Começa a ver o que está por trás do aparentemente bom, e distingue o que é ruim ali. Começa a ver o que está por trás do que é aparentemente escasso e começa a ver o que pode ser farto. E aí a gente vai aprendendo a enxergar de maneira mais definida essas coisas e vai amadurecendo nessas análises e vamos crescendo com isso. Em quinto lugar, a gente vê nesse texto que Deus agiu de duas maneiras. Primeiro,
Deus transformou elementos de morte em veículos de vida. Quando começaram a dizer, morte na panela, está envenenado esse troço. Para todo mundo, ninguém toma, porque senão nós vamos morrer. Aí o profeta Eliseu foi lá, pegou um pouco de farinha, começou a jogar no ensopado. Sabe que a farinha tem esse poder, às vezes, de diminuir a gordura das coisas, de chupar a gordura das coisas. Ali, no caso, começou a agir para tirar o veneno. O que aconteceu ali foi, com certeza, um prodígio de Deus. E aí a sopa ficou boa. E o profeta diz, agora pode todo mundo tomar. O que parecia um elemento de morte, Deus transformou num veículo de vida. O que ia matar aqueles homens, acabou alimentando aqueles homens. Sabe por quê? Porque quando Deus mete a mão, o que é morte vira vida. Quando Deus mete a mão, o que está perdido fica salvo. Quando Deus mete a mão, o que está cego começa a ver. Quando Deus mete a mão, o que parece ruim se torna bom. Porque Deus faz essas transformações. Deus vai fazendo essas operações de transformar a morte em vida. E de trazer vida para onde há morte. Mas Deus age também de uma segunda maneira. Deus aproveita o potencial mínimo que a gente coloca diante dele para multiplicar. Ele pegou os 20 pães e multiplicou. Ele pegou aquelas espigas e transformou num milharal. Os pães ele transformou num forno de padaria. E as espigas ele transformou num milharal. E o pessoal foi comendo e foi se alimentando. Porque Deus é assim, Ele pega o nosso potencial mínimo. A gente olha para a gente e começa a ver uma série de incapacidades, uma série de fragilidades, uma série de limitações, uma série de fronteiras. Aí Deus vem e diz, é isso mesmo, você é frágil assim mesmo, você é incapaz assim mesmo, você é limitado assim mesmo, você é cheio de fronteiras assim mesmo, mas dá para cá esse potencial mínimo que você vai ver o que eu vou fazer com ele. E aí Deus pega o nosso potencial mínimo e multiplica. E a gente não entende como aquilo que parecia fragilidade é justamente o que na mão de Deus vai se transformando em poder para abençoar a vida das pessoas, e as coisas vão acontecendo, e a gente olha para a gente e diz, mas eu não era capaz de fazer isso, e ainda não sou, e nem vai ser nunca. Mas quando Deus está agindo, os potenciais mínimos vão sendo multiplicados, e a coisa vai se tornando o máximo. As duas maneiras de Deus agir. A gente pensa que Deus está lá preocupado em trabalhar só com o que é vital, iluminado, vitrine, colorido. Não. Deus vai lá no pequeno, Deus vai lá no sombrio, Deus vai lá no escuro, Deus vai lá no profundo e transforma aquilo tudo em luz, e transforma tudo aquilo em vida. E pega aquilo que parece a coisa mais frágil e vai transformando na coisa maior. E tudo na palavra. Porque a farinha é de onde a gente faz o pão. E a palavra é o pão da vida. Foi a farinha que foi lá e transformou o que era morte em vida. E a palavra, o profeta Eliseu diz que tudo se multiplicou conforme a palavra de Deus. Quando a gente está fincado na palavra, quando é a palavra de Deus que vai movendo a nossa vida, quando a palavra de Deus nos conduz, essas coisas vão acontecendo. Agora deixa eu chamar a atenção sua para uma última coisa. Ainda tem uma expressão aqui que se repete nos dois textos. Eu quero lembrar você disso. No caso do ensopado de legumes, o profeta Eliseu diz, sirvam a
todos. Sirvam a todos. No caso dos pães e das espigas, o texto diz: serviu a todos. Serviu a todos. O que eu quero dizer para você essa noite é que o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus, tudo que Deus tem preparado é para todos, não é para alguns. É para servir a todos, porque o Evangelho diz que Deus amou o mundo. Deus não amou um grupo. Deus não amou uma raça. Deus não amou um certo povo. Deus não amou certas pessoas. Deus amou a todos, e quando a coisa acontece, é para servir a todos. Quando Deus opera, é para que todos sejam servidos. Eu não sei quanto a você, mas aparentemente parece que esse texto nos reporta a um outro texto no Novo Testamento, de Jesus multiplicando os pães e alimentando aquela multidão. De certo, isso era uma antecipação do que Jesus faria e do que Jesus representaria nesse negócio todo de mexer com a nossa vida e de transformar a nossa vida, nesse negócio todo de nos agraciar com seu amor e com sua misericórdia. Mas tem um outro texto aqui que eu me lembro, e não está tão explícito, mas está implícito, que é a parábola do banquete. Quando o homem dá uma festa e manda chamar, e os seus convidados começam a dizer: não, não posso ir, não, não posso ir, não, não posso ir. Aí ele diz assim: tá bom, então vai, e começa a chamar o resto. Vai pelas baladas, vai pelas ruas, vai pelas esquinas, vai chamando quem está na frente, vai chamando quem está na frente. E vai trazendo, porque o banquete está aqui, e está para servir a todos. E a parábola diz que vai chegando todo mundo, vai chegando aquela gente que esquecida, aquela gente marginalizada, aquela gente nas margens, e vai trazendo aquele povo todo. E aí o empregado chega para o Senhor e diz: olha, a gente correu as ruas todas, a gente correu tudo que é lugar e tudo quanto é esquina, trouxemos um monte de gente, está todo mundo sentado e ainda está sobrando lugar. E Deus diz: então volta e traz mais gente. Porque a graça de Deus é assim. Foi distribuído o pão, foi distribuída a espiga, serviu a todos e ainda sobrou. Porque quando se trata de graça de Deus, é para todo mundo, mas é muito especialmente para mim e para você. Quando se trata de graça de Deus, é para todo mundo, mas eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sou, mas eu sei que para mim tem lugar ali. E você sabe o que você é, e para você tem lugar ali. Porque quando a graça de Deus age para trazer todo mundo e botar todo mundo na mesa, é graça e é amor de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos conforte com essa certeza. Você quer que eu vá a sua cabeça comigo? E quem sabe essa noite você esteja dizendo assim: olha, eu gostaria muito de experimentar essa graça de Deus, esse amor de Deus. Eu também tenho passado momentos difíceis, eu também estou no meio de uma adversidade louca, eu também andei perdendo o rumo, eu também me sinto inseguro, eu também não sei o meu futuro, eu também estou desnorteado em muita coisa, eu também olho para mim e vejo quem eu sou, mas eu quero essa noite dizer: olha, eu confio nessa graça e nesse amor, e eu sei que esse Senhor cuida de mim, que o Senhor me conduz pela mão, que o Senhor me traz para a sua mesa, que o Senhor me dá lugar, que o Senhor me sustenta. E é para esse Senhor que eu quero entregar minha vida, é para esse amor e para essa graça que eu quero entregar o meu coração, é para esse cuidado que eu quero entregar meus passos, é para esse amor e graça que eu quero sentir na minha vida, me fortalecendo, me dando confiança, me levando
firmando meus pés. Essa noite eu quero chamar você para que você diga: olha, eu quero esse Senhor para mim, e quero experimentar isso, e quero andar com Ele, porque nas adversidades e aflições que eu vier a passar, eu quero ter a certeza de que Ele está ao meu lado e está comigo. E eu quero orar por você, se nessa noite você está dizendo: é isso que eu quero, essa mesma graça, esse mesmo amor, esse mesmo Senhor, essa mesma segurança. Eu sei que eu não posso evitar muitas aflições na minha vida, eu sei que as adversidades estão aí, a qualquer momento o barco vira, mas eu quero sentir que Ele está comigo, e se o meu barco virar, Ele não vai me deixar afundar. Se a tempestade vier, Ele não vai me deixar afogado. Se as ondas subirem, eu não afundo, porque eu sei que Ele está me segurando pela mão. Se você quer isso essa noite, e quer esse Senhor na sua vida, eu quero orar por você. Onde você estiver, fique em pé aí no lugar em que você está. Você vai dizer com esse gesto: eu quero isso. Quero isso agora, quero experimentar isso agora. Eu creio nesse Senhor e quero dar a minha vida para Ele. E quero andar segurando na mão dEle. E quero essa graça e esse amor comigo. Se você entrou hoje à noite aqui e quer sair daqui com essa certeza, com a sua vida firmada na palavra de Deus e com o que o Senhor pode fazer na sua vida, eu quero orar por você agora. Se você quer isso, fique em pé aí no lugar em que você está, se você dizendo: sim, eu quero isso. Ore por mim, ore pela minha vida, eu quero isso. E eu vou orar por você agora. Você quer fazer isso? Isso, fica aí em pé. Mas alguém, isso, vai levantando assim. Isso. Mas alguém quer fazer isso? Eu quero orar por você agora. E por isso que você está dizendo diante dEle, o seu coração entregue nas mãos dEle, a sua vida entregue nas mãos dEle. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo ficar em pé e vamos cantar esse hino que vai. E você que ficou em pé, você que levantou agora, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui, eu vou ficar aqui na frente, que eu quero orar por você agora, enquanto a igreja está cantando. Sai do seu lugar, você que ficou em pé aí, dizendo: eu quero isso, eu quero Jesus na minha vida, vem cá, vem orar comigo. Sai do seu lugar, vem aqui agora, pode vir. Enquanto a gente está cantando, eu vou descer aqui e vou te esperar, para a gente poder orar juntos. Importante que alguém pode dar, que é um passo de confiança, um passo de fé, um passo de firmeza no Evangelho de Jesus. Eu vou orar por vocês aqui agora, depois eu vou pedir para vocês acompanharem essas pessoas que estão aí do lado de vocês, que elas vão dar para vocês um material para vocês lerem em casa, com tudo isso que a gente falou aqui, para vocês conhecerem melhor a palavra de Deus, tá bem? Vamos orar. Senhor querido,
Eu te agradeço por essas vidas, por esses corações abertos. E eu te peço que o teu Espírito confirme aquilo que está em seus corações. E que esse passo de fé, de confiança na tua graça, no teu amor, ele possa ser respondido com a certeza da tua presença ao lado deles e com todas as promessas que o Evangelho de Jesus nos dá, mediante a fé que temos na tua graça. É o que te pedimos. Amém, amém, amém.